Quando aceitei o emprego de recepcionista noturno, não imaginei que estaria dando o primeiro passo para dentro de um lugar que, mais do que paredes, tinha feridas abertas que nunca cicatrizavam. Eu tinha 22 anos. Estava desesperado por dinheiro, e qualquer oportunidade que pagasse mais do que o salário mínimo me parecia suficiente. O anúncio era direto, turno da noite, em um motel afastado da cidade, transporte incluso, alimentação simples no refeitório e alojamento para quem quisesse dormir durante o dia. Não havia exigência de experiência, apenas de discrição e responsabilidade. As palavras eram fáceis de engolir, mas só mais tarde percebi o peso que carregavam. O ônibus que levava os funcionários partia da rodoviária velha, todos os dias, às 19 horas. Era sempre o mesmo veículo, um coletivo cansado, com bancos rasgados e cheiro de gasolina impregnado no estofado. Poucos embarcavam. Eu reconheci de imediato que não era um trabalho comum. O motorista, que nunca trocava uma palavra sequer, parecia saber exatamente o que nos aguardava. O trajeto durava 40 minutos, cruzando áreas industriais abandonadas, estradas mal iluminadas e, por fim, uma via de terra batida que desembocava em um pátio asfaltado diante do motel. Ali, os faróis do ônibus sempre revelavam a mesma cena, uma fachada iluminada demais, letreiros em neon piscando como olhos doentes, e uma fileira de janelas escuras que pareciam observar quem chegava. Era um prédio antigo, de 3 andares, construído nos anos 70, com cara de ter parado no tempo. Chamava-se Motel Horizonte Azul, embora de horizonte não tivesse nada, e de azul, apenas as lâmpadas frias que tremeluziam sobre a entrada. A primeira vez que atravessei a porta giratória, notei como o ar mudava de densidade. O cheiro de produto de limpeza barato se misturava a algo metálico, quase como ferrugem, que insistia em permanecer nos corredores. O carpete vermelho, já gasto e manchado, absorvia passos, tornando tudo silencioso demais. E a recepção era marcada por um balcão de madeira escura, polida além da conta, como se escondesse arranhões. Atrás dele, havia um painel com chaves numeradas. O detalhe que me chamou a atenção desde o início foi a ausência da chave 403, Havia 401, 402, 404, mas não 403. Quando perguntei sobre isso, recebi apenas um olhar demorado do supervisor. Um homem de má idade chamado Álvaro, que parecia carregar nos ombros uma vida inteira de noites mal dormidas. Ele não respondeu. Apenas mudou de assunto, entregando-me o uniforme e o crachá. Mais tarde eu aprenderia que esse silêncio era um hábito comum entre todos ali. No primeiro dia, Álvaro fez questão de me apresentar as regras básicas. Não eram muitas. Manter a discrição, nunca fazer perguntas diretas aos hóspedes, não tentar lembrar seus rostos e jamais subir para os corredores se não fosse absolutamente necessário. Aqui a gente resolve tudo da recepção, entendeu? Disse ele, com voz seca. Quando perguntei o motivo, ele apenas retrucou: menos contato, menos problemas. A frase me pareceu estranha, mas eu aceitei. O treinamento durou pouco. O sistema de reservas era arcaico, baseado em anotações à mão, fichas preenchidas em papel amarelado e um telefone antigo que tocava com frequência desconfortável. Havia câmeras de segurança em todos os corredores, mas a recepção não tinha controle direto sobre elas, menos apenas uma tela pequena ligada a um sistema que parecia dos anos 80, constantemente interferida por estática. A cada vez que eu olhava, parecia haver sombras a mais do que deveria. Durante as primeiras noites, percebi que o motel nunca dormia. Sempre havia movimento, ainda que mínimo. Carros que chegavam tarde da noite, pessoas que entravam encapuzadas, caminhões estacionando por horas sem que ninguém os visse sair. O barulho dos motores ecoava até o amanhecer, mas raramente via-se alguém deixar o prédio pela manhã. Era como se os hóspedes evaporassem antes do nascer do sol. Nos corredores,
As luzes fluorescentes piscavam em intervalos irregulares. O zelador, um senhor magro, chamado Raimundo, vivia trocando as lâmpadas, mas no dia seguinte, o problema sempre voltava. Ele me disse uma vez, enquanto apertava uma chave de fenda, que aqui nada dura, nem gente. Eu ri de nervoso, achando que fosse apenas humor amargo de funcionário antigo. Mais tarde entendi que era um aviso. Havia também uma estranha política de quartos permanentemente interditados. Além do misterioso 403, que sequer aparecia no painel, outros quartos estavam fechados, mas sempre em rotação. Ora era o 112, ora o 207, e sempre havia uma explicação qualquer. Infiltração, manutenção, dedetização. Contudo, curiosamente, nunca vi nenhum trabalhador de manutenção entrar neles. Apenas ficavam fechados, por semanas, até que de repente voltavam a ser usados como se nada tivesse acontecido. Com o passar das noites, comecei a perceber um padrão nos olhares dos colegas. Não importava se era o cozinheiro, o zelador ou mesmo o segurança que circulava do lado de fora. Todos carregavam uma expressão que oscilava entre resignação e cansaço profundo, como se trabalhassem ali não por escolha, mas por falta de alternativas. Havia medo nos olhos, um medo que nunca era mencionado em voz alta. Nos intervalos, no pequeno refeitório de paredes verde claras, eles conversavam apenas sobre banalidades, futebol, novela, o preço do arroz menos, mas bastava alguém mencionar a palavra quarto e o silêncio dominava o ambiente. Era como se o prédio inteiro respirasse junto com eles, aguardando o momento em que alguém ousasse falar mais do que devia. Eu sabia, desde aquela primeira semana, que tinha entrado em um lugar diferente de qualquer outro. Havia algo errado, ali algo enterrado nas paredes e nos corredores, algo que não era mostrado no contrato de trabalho. Mas ao mesmo tempo, havia algo que me puxava para permanecer. Talvez fosse a curiosidade, talvez fosse o fato de que, mesmo com a atmosfera sufocante, eu sentia que estava diante de um segredo grande demais para ignorar. Foi naquela primeira semana, enquanto preenchia fichas à mão e ouvia o zumbido insistente das lâmpadas, que notei um detalhe que se repetiria muitas vezes depois. Às 3h43 da manhã, em ponto, todas as câmeras de segurança falhavam ao mesmo tempo. Por exatos 13 segundos, as telas ficavam pretas, e quando voltavam, havia sempre um detalhe diferente. Uma porta que estava aberta antes e agora estava fechada, um corredor vazio, que agora mostrava uma sombra imóvel ao fundo. Álvaro dizia que era apenas falha no sistema, mas sua voz nunca soava convincente. Foi nesse instante que percebi que o motel não era apenas um local de trabalho. Ele era um organismo vivo pulsando à noite, cheio de veias escuras e segredos que escorriam pelas frestas. E mesmo sem entender, eu já estava sendo arrastado para dentro de sua respiração sufocante, sem saber que, em breve, meu destino seria inevitavelmente ligado ao quarto que ninguém ousava mencionar. As primeiras noites sozinho na recepção foram como um mergulho lento em águas turvas, onde a princípio você ainda enxerga a superfície por cima, mas a cada minuto sente a pressão aumentar e a luz desaparecer. Eu estava acostumando-me ao silêncio pesado do lugar, ao som distante dos carros que chegavam e desapareciam sem deixar rastros, as fichas preenchidas, as pressas por hóspedes que evitavam me olhar nos olhos. Porém, conforme os dias se repetiam e o relógio se aproximava das madrugadas, percebi que havia uma espécie de rotina subterrânea, um ciclo estranho que acontecia atrás das paredes do motel, algo que não constava em nenhum manual ou instrução de supervisor. O primeiro indício foi uma noite em que, por volta das 2 da manhã, eu ouvi nitidamente o que parecia ser uma conversa abafada no corredor do 3º andar. O detalhe é que, segundo o registro no painel, não havia ninguém hospedado naquele andar. Todas as fichas indicavam quartos ocupados apenas no 1º e no 2º. A voz era baixa, quase um murmúrio, e eu só conseguia distinguir a cadência.
como se alguém estivesse repetindo uma frase curta várias vezes. Quando olhei para a câmera, a imagem estava cheia de estática, um ruído preto e branco que se mexia como um enxame de insetos. Fiquei paralisado, encarando a tela por minutos, até que o som cessou. Quando volto, já era apenas o zumbido das lâmpadas velhas e o rangido distante das tubulações. Contei o episódio a Raimundo, o zelador, no dia seguinte, e ele apenas balançou a cabeça, dizendo que os corredores do terceiro andar sempre tiveram eco de gente que não está mais lá. A resposta, dita assim, quase como uma piada mal formulada, me deixou mais inquieto do que se ele tivesse assumido o óbvio. Na noite seguinte, o telefone da recepção tocou 3 vezes em sequência. O visor do aparelho, antigo e cheio de arranhões, não mostrava de qual quarto vinha a ligação, apenas indicava linha interna. Atendi na primeira chamada, mas só havia chiado, como se alguém respirasse do outro lado. Na segunda, o mesmo. Na terceira, ouvi um som diferente. Parecia o arrastar lento de móveis pesados sobre o chão, seguido por um estalo seco. Desliguei com força, como se aquilo pudesse cortar a ligação entre mim e o que quer que estivesse do outro lado. Perguntei a Álvaro sobre chamadas anônimas, mas ele se limitou a dizer que alguns fios se cruzam, coisa de construção velha. Não havia convicção na explicação, apenas uma forma de encerrar o assunto antes que eu pudesse perguntar mais. O que ele não sabia é que naquela mesma madrugada eu ouvi passos vindos do corredor, passos ritmados, como se alguém estivesse descalço, caminhando devagar de um extremo ao outro. Quando levantei para verificar, não encontrei nada além de um corredor vazio, com a luz de uma lâmpada piscando sobre a porta trancada do 402. As horas entre 3 e 4 da manhã eram sempre as piores. Era nesse intervalo que o ar parecia mais denso, que as câmeras falhavam em conjunto e que os corredores ficavam tomados por uma sensação de que havia mais gente ali do que os registros mostravam. Eu cheguei a ver, mais de uma vez, vultos atravessando de uma porta a outra, rápidos demais para serem uma pessoa real, mas sólidos o suficiente para projetarem sombras sobre o carpete. Nessas ocasiões, a minha respiração acelerava e o coração disparava. Mas eu não podia simplesmente largar o posto. Era parte do contrato. Você não abandona a recepção. Descobri na prática que havia uma razão para essa regra existir, embora ninguém explicasse claramente qual. Com o tempo, comecei a perceber que cada colega tinha sua forma de lidar com esses fenômenos. Alguns se fingiam de surdos, ignorando ruídos que eram altos demais para serem confundidos com vento ou encanamento. Outros usavam fones de ouvido, como se a música pudesse afastar as vozes que surgiam sem origem definida. Eu ainda não tinha desenvolvido minha estratégia, eu apenas me deixava ficar, atento demais para me desligar, assustado demais para racionalizar. Era como viver em estado constante de alerta, esperando que algo, a qualquer instante, atravessasse as portas de vidro da recepção e se apresentasse sem disfarces. Certa noite, notei um detalhe que me perseguiu nos dias seguintes. O cheiro metálico que às vezes pairava nos corredores parecia mais forte na altura do terceiro andar. Não era constante, mas quando surgia, vinha acompanhado de uma sensação de sufocamento, como se o ar estivesse mais rarefeito. Descrevi isso a Raimundo, que respondeu apenas com um ditado estranho: onde tem ferro no ar, tem gente que nunca descansou. Não compreendi na hora, mas as palavras me acompanharam, ecoando toda vez que aquele odor invisível se infiltrava no pulmão. O silêncio do motel não era vazio. Era um silêncio povoado, cheio de nuances e camadas. Um silêncio que escondia sussurros, toques de telefone sem voz, passos que não pertenciam a ninguém registrado. Eu sabia, no fundo, que tudo aquilo tinha um ponto central, um epicentro que irradiava essas anomalias. Mas ainda não tinha coragem de formular a pergunta que queimava na minha boca desde o primeiro dia. O que havia no quarto 403? Ainda assim, mesmo sem pronunciar o número em voz alta, percebia que as coisas se intensificavam
quando minha mente tocava nesse assunto. Era como se o próprio prédio soubesse que eu estava me aproximando de uma linha que não deveria cruzar. Na última noite daquela semana, às 3h43, a falha das câmeras trouxe uma cena que não me deixou dormir. Quando a imagem voltou, o corredor do terceiro andar mostrava algo que não deveria estar ali. Uma cadeira antiga, de madeira, posicionada bem em frente à porta ausente do 403. Eu tinha certeza de que aquela cadeira não existia em nenhum dos quartos ocupados, muito menos nos corredores. Pisquei várias vezes, tentando convencer-me de que era falha da gravação, mas a cadeira permaneceu na tela por longos minutos, imóvel, até que de repente desapareceu. Eu nunca vi ninguém carregando-a, nunca ouvi ruído de arrasto, apenas sumiu, como se nunca tivesse estado lá. E, no entanto, a marca no carpete continuou visível, um quadrado mais claro no exato ponto onde os pés da cadeira haviam repousado. Era apenas o começo, mas eu já entendia que o motel tinha camadas invisíveis, como se cada noite me puxasse para mais fundo em uma espiral de segredos. E o pior de tudo era saber que, cada vez que os sussurros ecoavam, eles pareciam mais próximos da recepção, mais íntimos, como se chamassem pelo meu nome, preparando-me para algo que ainda estava por vir. Na terceira semana de trabalho, quando eu já havia me acostumado com os sussurros noturnos, os passos invisíveis e as falhas sincronizadas das câmeras, descobri um detalhe que me fez perceber que nada daquilo era fruto de coincidência ou alucinação. Eu estava sozinho na recepção, organizando um armário antigo de arquivos que Álvaro havia mandado limpar. A madeira estava cheia de cupins e as gavetas emperravam como se não fossem abertas havia anos. Lá dentro, encontrei caixas de papelão com registros amarelados, contratos de hóspedes antigos, listas de fornecedores que já não existiam mais, e no fundo de uma das prateleiras, um manual encadernado em espiral, com a capa azul desbotada. Estava escrito em letras grandes: Manual do Funcionário, Motel Horizonte Azul. Peguei o caderno com cuidado, intrigado por nunca tê-lo visto antes. Afinal, quando entrei, a orientação foi apenas verbal, sem nenhum material escrito. Na capa havia a data de 1981 e o nome de um gerente que eu nunca ouvira falar. Folheei as primeiras páginas e encontrei instruções banais, como atender hóspedes, como manter a discrição, como lidar com pagamentos e evitar registros de dados pessoais. A linguagem era burocrática e seca, mas ao mesmo tempo havia um tom estranho, quase autoritário, como se não fosse apenas um guia, mas um código que devia ser obedecido sem questionamento. Conforme avançava, o manual se tornava cada vez mais peculiar. Havia seções dedicadas à postura emocional do funcionário, pedindo que nunca reagisse a eventos incomums e que mantivesse uma expressão neutra em qualquer circunstância. Havia até um trecho sobre desconsiderar relatos de hóspedes sobre ruídos ou presenças não identificadas, como se fosse algo esperado e recorrente. Eu já começava a sentir um peso crescente no estômago, quando cheguei a um ponto onde a numeração das páginas simplesmente pulava. Da página 56, o texto saltava direto para 63. E no meio, uma marca irregular denunciava que folhas haviam sido arrancadas de propósito, como se alguém não quisesse que aquele conteúdo sobrevivesse. Meu coração disparou, e mesmo sozinho, olhei ao redor para ter certeza de que ninguém observava. Passei os dedos pela borda rasgada e percebi que a remoção não era recente. O papel tinha bordas amareladas, mastigadas pelo tempo, mas o que mais me deixou inquieto foi a frase incompleta que restara na parte inferior da página 56. O texto dizia: sob nenhuma circunstância, o funcionário deverá permitir a ocupação do quarto 40. E a frase se interrompia abruptamente no corte. Não era difícil preencher mentalmente a lacuna. Era como se o próprio manual tivesse confirmado o que todos evitavam dizer. Havia algo específico no quarto 403, algo suficientemente grave para merecer páginas
inteiras de instruções, páginas que foram retiradas e ocultadas. Levei o manual comigo para a recepção, escondendo-o embaixo do balcão. Passei o resto da madrugada tentando encontrar alguma referência ao quarto 403 nas páginas restantes, mas não havia nada explícito. Apenas frases vagas, quase como códigos do tipo: corredores do terceiro andar exigem vigilância especial ou em caso de emergência. Acione apenas os números internos listados. Não havia lista alguma. Essa ausência, misturada à lacuna no meio do texto, me dava a sensação de que alguém havia reescrito a história daquele prédio, apagando pedaços cruciais de memória. Quando mostrei discretamente o manual a Raimundo, esperando alguma explicação, ele empalideceu. Seus dedos tremiam enquanto folheava as páginas rasgadas. Não disse nada durante longos segundos, até finalmente devolver o caderno e sussurrar apenas: "Isso não era para estar aqui." Tentei pressioná-lo, mas ele se levantou de repente e foi embora, murmurando que não podia falar mais nada. No dia seguinte procurei novamente o manual, mas o armário já estava trancado. Eu nunca mais o encontrei. O desaparecimento tão rápido só confirmava que havia mais gente atenta aos meus movimentos do que eu gostaria de acreditar. Naquela noite, enquanto o relógio se aproximava das 3h43, eu não conseguia tirar da cabeça a imagem das páginas arrancadas. Senti um frio na espinha ao imaginar o que poderia estar escrito ali. Talvez instruções de segurança, talvez relatos de incidentes, talvez a explicação de por que o quarto 403 nunca aparecia no painel. Enquanto o silêncio aumentava, ouvi de novo sussurros nos corredores, mas dessa vez não eram apenas murmúrios indistintos. Eu tive a impressão clara de que repetiam um número. Demorei alguns segundos para processar, mas quando finalmente entendi, meu corpo inteiro gelou. Eram vozes sobrepostas, repetindo baixinho, em diferentes tons e timbres. 403. A partir daí, tudo mudou. Eu já não estava apenas em um emprego noturno, com fenômenos estranhos. Eu era parte de um jogo de segredos costurados e rasgados. E agora sabia que o 403 não era apenas uma ausência, mas o centro gravitacional de tudo o que se manifestava naquele motel. O que me restava descobrir era até onde iam as consequências de quem ousava quebrar o silêncio. Naquele início de madrugada, a chuva batia contra os vidros da recepção como dedos impacientes, insistindo em me lembrar que havia algo além das paredes do motel. Eu já tinha passado tantas horas observando o painel de chaves incompleto, o espaço vazio onde deveria estar o número 403, que por vezes imaginava que a ausência pesava mais do que qualquer presença. Era como um buraco negro na madeira, sugando minha atenção, exigindo que eu não esquecesse sua existência. Até então, nenhum hóspede havia mencionado diretamente aquele quarto, mas naquela noite algo mudou. Pouco depois da meia-noite, um carro preto, reluzente apesar da chuva, parou diante da entrada. O motorista, um homem de meia idade de terno amarrotado, desceu devagar, como se estivesse arrastando o próprio corpo. O semblante dele tinha algo de exausto, mas os olhos denunciavam outra coisa, uma fixação sombria, quase febril. Ele não me olhou diretamente ao chegar ao balcão, apenas apoiou as duas mãos sobre a madeira polida e disse com voz firme: "Sem titubear, quero o 403. Por alguns segundos, achei que tivesse ouvido errado. O pedido foi tão direto, tão despido de hesitação, que precisei confirmar. Perguntei se ele tinha preferência por um quarto no terceiro andar, esperando que talvez tivesse confundido o número, mas ele repetiu, mais devagar, como quem recita um juramento: "Quero o quarto 403. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu sentia meus dedos suarem em contato com as fichas que segurava, e mesmo sem perceber, olhei instintivamente para o espaço vazio no painel atrás de mim. Esse simples movimento foi suficiente para que o homem abrisse um sorriso leve, quase triunfante,
como se tivesse confirmado algo que já sabia. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvi passos pesados se aproximando. Álvaro surgiu do corredor dos fundos, com um olhar de pura tensão. Ele se colocou entre mim e o hóspede, como um guarda protegendo uma fronteira. A voz dele foi dura, ríspida, quase agressiva. Esse quarto não existe, senhor. O senhor deve escolher outro. O tom não deixava espaço para negociação, mas o homem de terno não se intimidou. Manteve o sorriso e respondeu em um sussurro que me fez estremecer. Existe sim. Eu sei o que guardam lá dentro. A troca entre os dois parecia carregar mais do que simples palavras. Era como se uma batalha silenciosa acontecesse diante dos meus olhos, uma disputa de quem ousava ou não romper as regras invisíveis daquele lugar. Álvaro manteve-se firme, mas eu percebi o tremor em suas mãos. O hóspede, por sua vez, parecia cada vez mais satisfeito, como se a negativa fosse exatamente a resposta que esperava. Depois de um tempo que me pareceu interminável, ele simplesmente soltou uma risada seca. Pegou uma caneta e preencheu a ficha com o número 308, sem olhar para o papel. Entregou-a de volta e caminhou para o elevador, mas antes de entrar, virou-se para mim. Nossos olhos se encontraram por um breve instante, e ele murmurou: "Cuidado com o que lê à noite. As paredes também têm olhos." Passei o resto do turno, perturbado. A cena se repetia na minha mente, como uma fita rebobinada. O pedido dele não foi um erro casual, não foi engano de numeração. Elsabe sabia que aquele quarto não era apenas um número ausente. Sabia que havia algo que todos tentavam esconder e sabia, sobretudo, que eu já tinha começado a procurar. As palavras dele sobre ler à noite me gelaram ainda mais. Será que ele tinha descoberto que eu havia encontrado o manual rasgado? Será que as paredes realmente carregavam testemunhas invisíveis? As horas seguintes se arrastaram. Eu me obrigava a olhar para as câmeras, mas cada relance parecia trazer novos detalhes perturbadores. No corredor do terceiro andar, por exemplo, percebi que a porta onde deveria estar o 403 se destacava de uma forma estranha. Ela não estava lá, mas a parede parecia levemente mais escura naquela seção, como se uma porta tivesse sido pintada e escondida sob camadas de tinta barata. Meus olhos começaram a enxergar contornos, sombras que sugeriam uma moldura invisível. Era como se o pedido do hóspede tivesse despertado algo em mim, uma capacidade de perceber frestas que antes passavam despercebidas. O barulho da chuva diminuiu perto das 4 da manhã, e o silêncio do motel voltou a se expandir, cheio de murmúrios que se confundiam com o próprio vento. Nesse intervalo, o telefone da recepção tocou 2 vezes. Atendi na primeira, e mais uma vez, não houve voz alguma, apenas respiração irregular, pesada. Na segunda vez, porém, houve um som distinto, uma batida seca, ritmada, como se alguém tocasse 3 vezes em uma porta de madeira. Não precisei pensar muito para saber qual porta. Quando o dia finalmente clareou e os primeiros colegas chegaram para trocar o turno, eu estava exausto, mas não consegui ir embora sem uma última olhada no painel. O espaço vazio, o lugar onde a chave do 403 deveria estar, parecia ainda mais profundo, como uma ferida aberta que atraía meu olhar. Foi nesse instante que Raimundo, passando atrás de mim, sussurrou baixo, quase sem mover os lábios: "Nunca atenda esse pedido. Quem pede pelo 403 já está perdido." Naquele momento, percebi que o homem de terno não havia sido apenas um hóspede excêntrico. Ele era parte de algo maior, alguém que conhecia a linguagem subterrânea do motel e que, de algum modo, estava testando minhas próprias fronteiras. Eu ainda não sabia se aquilo era um aviso, uma provocação ou uma armadilha, mas tinha certeza de uma coisa: o 403 não era apenas um quarto proibido, era o coração do segredo, e agora eu estava no caminho inevitável de me aproximar dele. Não sei se foi destino, coincidência ou apenas a lógica inevitável de quem trabalha num lugar como aquele, mas na 5ª semana desde que comecei no motel, a circunstância que todos evitavam aconteceu comigo.
Eu havia jurado a mim mesmo que nunca me aproximaria demais do terceiro andar, que manteria a rotina mecânica de recepção, preenchimento de fichas e monitoramento das câmeras, mantendo a distância segura que Álvaro tanto repetia como regra. No entanto, como em tudo ali, as regras não eram feitas para durar. Foi uma madrugada de quinta-feira, chuvosa, como quase todas as outras. O som da água escorrendo pelos ralos do estacionamento parecia mais alto que o normal, e a recepção estava estranhamente deserta, como se nenhum hóspede tivesse coragem de cruzar a estrada naquela noite. Por volta das 2:30 da manhã, o telefone tocou, e dessa vez não foi apenas respiração ou ruídos indecifráveis. Era uma voz feminina, rouca, mas nítida, pedindo ajuda. Estou presa no quarto 403. O sangue gelou em minhas veias. Fiquei imóvel por alguns segundos, olhando para o painel vazio, onde a chave daquele quarto nunca existira. Perguntei quem falava, mas a ligação caiu antes de qualquer resposta. O silêncio que veio depois parecia zombar de mim. Levantei-me devagar, tomado por uma mistura de medo e uma curiosidade quase doentia. Eu sabia que não devia, mas também sabia que se não fosse eu a verificar, ninguém mais iria. Peguei a lanterna do balcão, porque as câmeras do terceiro andar já estavam falhando em estática contínua, como se todo o sistema tivesse sido tomado por um ruído interno. Cada passo até o elevador parecia pesar toneladas. E o silêncio dos corredores inferiores era tão absoluto que até a respiração ecoava. Quando as portas se abriram no terceiro andar, fui recebido por um frio inexplicável, como se o ar estivesse impregnado de gelo. Caminhei devagar e logo percebi o cheiro. Um odor metálico, denso como ferro oxidado, misturado à água estagnada. Era o mesmo cheiro que às vezes invadia a recepção em noites anteriores, mas ali era insuportavelmente forte. Quando cheguei ao espaço da parede onde deveria estar a porta do 403, percebi algo que nunca havia notado com tanta clareza. Havia marcas no rodapé do carpete, como se uma porta tivesse sido arrancada ou selada com camadas de tinta e massa corrida. A parede, mais escura naquele trecho, parecia respirar. Encostei a mão e senti uma umidade gelada. O coração disparou quando ouvi 3 batidas secas vindas de dentro, exatamente como as que eu havia escutado no telefone. A lanterna tremeu em minha mão. Eu não deveria, eu sabia, mas algo em mim parecia conduzido por uma força maior. Empurrei o ponto onde a porta deveria estar, e com um estalo seco, parte da madeira cedeu, revelando uma fresta estreita. O cheiro metálico tornou-se sufocante e o ar parecia líquido, denso demais para ser respirado. Com esforço, forcei a abertura e entrei. O que vi não se parecia com nenhum dos outros quartos do motel. As paredes estavam cobertas por manchas escuras, como ferrugem que escorrera por décadas, e o carpete encharcado produzia um som viscoso a cada passo. Não havia cama, não havia móveis comuns, apenas uma cadeira de ferro no centro do quarto, virada para a janela, que estava trancada por tábuas pregadas de fora a fora. Na parede oposta, marcas profundas de unhas riscavam o reboco, dezenas de arranhões sobrepostos, como se incontáveis mãos tivessem tentado sair dali. O ar pesava tanto que eu tinha a sensação de estar submerso. Cada respiração era um esforço, e por um instante tive certeza de que estava afogando. Segurei a garganta, ofegante, e foi quando ouvi novamente a voz feminina, mas desta vez dentro do quarto, ecoando em todos os cantos: "Você não deveria estar aqui." A lanterna piscou, e por uma fração de segundo vi uma figura sentada na cadeira, menos uma mulher magra, com cabelos colados ao rosto, como se estivesse encharcada. Mas quando a luz estabilizou, a cadeira estava vazia. O pânico tomou conta de mim, e corri para a saída. Atravessei a fresta estreita de volta ao corredor, tropeçando no carpete, mas quando olhei para trás, a parede estava intacta novamente, sem nenhuma abertura, como se nunca tivesse cedido. Apenas o cheiro persistia, impregnando meu uniforme, grudado na pele. Desci de volta para a recepção quase sem fôlego,
e encontrei Álvaro me esperando, parado diante do balcão com um olhar que misturava raiva e medo. Ele não perguntou nada, apenas disse, em voz baixa: "Você entrou? Não entrou? Pois agora não tem mais volta." Fiquei em silêncio, mas não precisava responder. O cheiro que me envolvia denunciava minha infração. Naquela madrugada, não consegui mais pensar em nada além do que havia visto ou imaginado, dentro do 403. Não sabia se a mulher era real, se as unhas nas paredes eram vestígios de hóspedes ou de algo ainda mais antigo, mas tinha certeza de uma coisa: aquele quarto não estava vazio. E se não estava vazio, alguém ou alguma coisa aguardava por quem ousasse abrir a porta selada. A partir daquela noite, o motel deixou de ser apenas um ambiente opressivo e se tornou uma prisão. Porque, depois da minha entrada, as vozes ficaram mais nítidas, as câmeras falharam com maior frequência e as batidas nas paredes começaram a me seguir até os corredores inferiores. E no fundo, eu sabia, não era o motel que tinha me aprisionado, mas o quarto 403, que agora respirava dentro de mim. Depois da noite em que atravessei a barreira e entrei no 403, nada mais no motel pareceu seguir a lógica habitual. Era como se eu tivesse atravessado uma membrana invisível e apertidou-lhe. Cada detalhe revelasse um fragmento oculto, uma parte que antes permanecia mascarada por silêncios e olhares desviados. Os corredores começaram a respirar mais fundo. As câmeras falhavam por intervalos maiores, e até mesmo os hóspedes, menos aqueles poucos que se arriscavam a cruzar a estrada chuvosa em direção ao prédio, pareciam me encarar com uma curiosidade desconfiada, como se percebessem em mim um sinal de que eu já tinha ido longe demais. O peso daquele cheiro metálico, grudado ao meu corpo desde a primeira entrada, não saía nem com banho. O ferro parecia impregnado na pele, nos ossos, como se tivesse se tornado parte da minha circulação. Numa manhã cinzenta, após um turno particularmente silencioso, decidi procurar respostas por conta própria. Eu já havia entendido que Álvaro jamais falaria mais do que precisava e que Raimundo só se expressava em metáforas obscuras. Assim, a única maneira era cavar nos cantos esquecidos do prédio, aqueles onde os outros evitavam olhar. Foi durante uma dessas explorações, no depósito antigo, atrás da lavanderia, que encontrei o armário de ferro verde, trancado com um cadeado enferrujado. A porta estava coberta de poeira e manchas de umidade, mas parecia ter sido mexida recentemente. Forçando um pouco a fechadura com a chave de fenda de Raimundo, consegui abrir. Dentro havia pilhas de objetos antigos, lâmpadas queimadas, pilhas de fichas amareladas, cinzeiros quebrados, retratos em preto e branco de funcionários de décadas passadas. Mas no fundo, escondido debaixo de uma manta puída, estava um livro de capa grossa, de couro gasto, sem título na lombada. Ele exalava o mesmo odor metálico que impregnava o quarto 403. Meus dedos tremeram ao abri-lo e percebi que não era um livro comum. Não havia uma narrativa, mas registros, anotações datadas, cada página trazendo nomes de hóspedes, números de quartos e, em alguns casos, descrições curtas de acontecimentos. O mais perturbador era a recorrência do 403. As primeiras anotações datavam de 1979, mencionando uma emergência médica não registrada e a remoção de um corpo sem contato com a polícia. Depois, ao longo dos anos, os relatos se tornavam mais explícitos. Hóspede desaparecido, pertences intactos, quarto lacrado temporariamente, funcionário transferido, vozes ouvidas pela equipe durante a inspeção. Cada entrada era curta, mas carregava o peso de algo deliberadamente abafado. Não havia explicações, apenas constatações secas, como se alguém tivesse a obrigação de registrar o inevitável, mas ao mesmo tempo tivesse o dever de esconder os detalhes. Nas páginas mais recentes, da década de 90, percebi um padrão ainda mais macabro. Cada registro do 403 vinha acompanhado de uma palavra escrita em letras tremidas, quase sempre a mesma,
submerso. Às vezes, completavam a frase com sensação de afogamento ou odor de ferro persistente. Era a mesma experiência que eu havia vivido, repetida por outros antes de mim. A confirmação de que não era imaginação me atingiu como um soco. Eu não era o primeiro, nem seria o último. O quarto não era apenas uma anomalia, menos era um organismo que se alimentava de todos que ousavam atravessar suas fronteiras. Continuei folheando até chegar à última página preenchida, datada de 2003. Ali, alguém havia escrito em letras grandes, quase ilegíveis, proibido mencionar a ordem do gerente. Abaixo, como se fosse uma assinatura, havia um nome que não consegui decifrar por completo, borrado pela umidade. Mas o que mais me perturbou não foi o texto oficial, e sim um rabisco lateral, feito à caneta, quase como se tivesse sido escrito às pressas. Não adianta apagar. O quarto sempre reabre, sempre. Fechei o livro com as mãos trêmulas, sentindo o couro frio vibrar contra a pele, como se o próprio objeto tivesse memória. Voltei correndo para a recepção, mas durante o resto do turno, não consegui evitar a sensação de que estava sendo observado. Não pelos hóspedes, nem pelos colegas, mas por algo que se movia entre as paredes, deslizando silencioso de um andar a outro. O livro parecia ter aberto uma porta invisível, e talvez fosse exatamente isso. Cada registro lido era mais um chamado, mais um passo na direção do inevitável. Na manhã seguinte, quando tentei mostrar o achado a Raimundo, o armário já estava vazio. O livro tinha desaparecido, como acontecera com o manual. Fiquei com a memória das páginas gravadas na mente, como se estivesse tatuada atrás dos olhos. E nessa memória, a palavra submerso pulsava como um aviso constante. Naquela noite, enquanto preenchia fichas na recepção, ouvi de novo o telefone tocar. Atendi, e uma voz masculina, desconhecida, repetiu exatamente essa palavra. Submerso. Not a maze. Desliguei imediatamente, mas a sensação de afogamento voltou a me envolver, como se eu estivesse preso novamente dentro do 403, mesmo a dezenas de metros de distância. Com o tempo, compreendi que os registros não eram apenas vestígios do passado. Eles funcionavam como uma corrente contínua, um rastro de vítimas que se estendia por décadas. O motel guardava sua própria história, enterrada em arquivos e livros escondidos, mas os corredores insistiam em revelar pedaços a cada novo turno. Eu já não conseguia enxergar aquele prédio como um simples lugar de trabalho. Agora ele era um mausoléu, um arquivo vivo de mortes silenciadas, e eu me tornara mais um nome prestes a ser escrito em alguma página que talvez nunca chegasse às mãos de ninguém. A partir do momento em que encontrei aquele livro e li com meus próprios olhos as anotações sobre o quarto 403, passei a sentir que a respiração do motel se ajustava ao meu ritmo, como se cada passo meu fosse acompanhado por um coração oculto, batendo por trás das paredes. Eu tentava me convencer de que ainda era apenas um funcionário cumprindo um turno noturno, mas a verdade é que eu já estava envolvido em uma narrativa muito mais antiga do que minha própria vida. As vozes no telefone, o cheiro de ferro, a sensação de estar constantemente à beira de um afogamento, tudo convergia para aquele quarto. E foi justamente quando resolvi buscar respostas nas câmeras de segurança que a realidade, ou o que eu ainda chamava de realidade, começou a se desfazer diante de mim. O sistema de vigilância do motel era antiquado, um conjunto de monitores de tubo empilhados sobre um balcão lateral da recepção. As imagens, em preto e branco, vinham cheias de ruídos e estática, como se fossem transmitidas de muito longe, apesar de estarem conectadas por cabos dentro do mesmo prédio. Durante as semanas eu evitava olhar diretamente para as telas por muito tempo, porque sempre parecia haver um atraso sutil nos movimentos, como se as pessoas demorassem frações de segundo a mais para aparecer onde deveriam estar. Mas depois de ler sobre as mortes silenciadas, decidi observar com mais cuidado. E foi numa madrugada silenciosa, por volta das 3 horas, que percebi o impossível. Na tela do corredor do terceiro andar, onde oficialmente não havia hóspedes, uma porta começou
a se mover sozinha. Primeiro um rangido baixo, depois a maçaneta girando devagar. Eu me inclinei para a frente, o coração acelerado, enquanto via a porta se abrir lentamente, revelando apenas escuridão por trás. Reconheci o número. Era o quarto 402. Fiquei olhando fixamente por minutos, esperando que alguém saísse ou entrasse, mas nada aconteceu. A porta permaneceu aberta por um tempo, e então, com um movimento brusco, fechou-se com um estrondo tão alto que ecoou até a recepção, como se a batida tivesse atravessado não apenas o andar, mas todo o edifício. Tentei me convencer de que poderia ser o vento, mas o motel não tinha janelas abertas nos corredores, e eu sabia que o prédio era mais selado do que uma caixa. Então, enquanto ainda encarava o monitor, vi outra coisa. A porta do 404, exatamente ao lado, começou a abrir também, mas desta vez não houve som de maçaneta. Era como se uma força invisível tivesse simplesmente empurrado o batente. Vi a escuridão tomar forma na tela, e juro que por um instante percebi uma sombra atravessar o vão. Algo que não tinha contornos humanos, mas se movia com a naturalidade de quem estava em casa. Corri os olhos pelos outros monitores e percebi que em cada andar uma porta se abria sozinha. Primeiro o 112, depois o 207, em seguida o 315. O padrão parecia sincronizado, como se um comando invisível tivesse percorrido o motel. Eu não sabia para onde olhar, mas cada tela mostrava o mesmo ritual. Portas abrindo, escuridão se infiltrando, silêncio absoluto, até que finalmente, quando todas se fecharam de uma vez, a imagem do monitor do terceiro andar piscou com força, e por uma fração de segundo, surgiu uma porta que não deveria estar lá. No espaço da parede lisa onde o 403 havia sido apagado, a câmera revelou claramente uma porta escura, com uma maçaneta brilhante, como se fosse feita de metal polido. Meu corpo gelou inteiro, a respiração travou. Eu sabia que não estava diante de uma falha de gravação. Aquilo era uma revelação. A porta existia, pelo menos para as câmeras, e estava sendo mostrada a mim. Senti uma vertigem, como se tivesse sido observado ao mesmo tempo em que observava. Foi nesse momento que o telefone tocou. Atendi sem pensar, ainda hipnotizado pela imagem. Do outro lado, a voz era baixa, masculina desta vez, e repetiu apenas uma frase. Agora você viu. Larguei o fone de repente e voltei a olhar para o monitor, mas a porta já havia desaparecido. O espaço estava liso outra vez, sem nada além da parede escura. Senti o suor escorrer pelas costas, e pela primeira vez em semanas desejei abandonar o posto, sair correndo do motel e nunca mais voltar. Mas o contrato, o silêncio cúmplice de todos os colegas e a certeza de que aquilo não me deixaria em paz, mesmo fora dali, me prenderam à cadeira. Nos dias seguintes, voltei a observar as câmeras com uma obsessão crescente. E não demorou para que eu percebesse outro padrão. Sempre que um quarto era mostrado, se abrindo sozinho. Na manhã seguinte, esse mesmo quarto era interditado sob a desculpa de manutenção. Eu não via ninguém entrar para concertos, mas os quartos ficavam lacrados por dias. E quando reabriam, o cheiro metálico se espalhava mais forte pelos corredores. Aos poucos fui entendendo que as câmeras não estavam apenas registrando o que acontecia. Elas eram uma espécie de espelho invertido, mostrando momentos em que o motel se revelava como realmente era. Numa dessas madrugadas, reuni coragem para gravar o sistema, usando uma fita antiga que encontrei no depósito. Consegui registrar cerca de 30 minutos de imagens, até que, inexplicavelmente, a fita queimou dentro do aparelho, deixando um cheiro de plástico queimado pela recepção inteira. Quando tentei mostrar o que restou a Álvaro, ele apenas me olhou com uma mistura de pena e raiva, dizendo: "Você não aprendeu ainda? O que o motel mostra é só para você. Nunca sai daqui." Passei o restante do turno encarando aquelas telas estáticas, ouvindo de novo os sussurros nos corredores, cada vez mais nítidos,
como se estivessem atravessando os cabos e vindo diretamente dos monitores. E no fundo, eu sabia, a porta que aparecera no lugar do 403 não estava mostrando apenas o passado. Era um convite. E mais cedo ou mais tarde, eu teria que atravessá-la de novo, porque as câmeras tinham escolhido me revelar o que antes era proibido. As imagens das câmeras, com portas se abrindo sozinhas e o fantasma de uma entrada onde deveria existir apenas uma parede lisa, me deixaram em um estado de vigília que beirava a insanidade. Eu já não conseguia dormir de dia, e à noite, mesmo quando nada de anormal parecia acontecer, eu ficava à espera de um movimento súbito, de um som que denunciasse a presença daquilo que espreitava pelos corredores. E foi nesse estado de alerta constante que testemunhei um episódio que nunca mais saiu da minha mente. Porque naquela noite não foi apenas um vulto, um ruído ou um cheiro metálico. Foi uma pessoa de carne e osso que desapareceu diante dos meus olhos, e com ele o que restava da minha crença de que eu ainda tinha algum controle sobre minha própria vida. O nome dele era Eduardo, mas todos no motel o chamavam de Duda. Tinha pouco mais de 30 anos, rosto cansado e sempre um cigarro atrás da orelha, mesmo quando não estava aceso. Trabalhava como segurança, embora a função fosse mais simbólica do que real, já que nunca havia confusão entre hóspedes, pelo menos não nos registros oficiais. Duda tinha o hábito de circular pelo pátio externo, mas às vezes subia para os corredores, ignorando as regras que diziam que deveríamos evitar aquelas áreas. Se eu sou segurança, tenho que ver com meus próprios olhos, dizia, rindo com uma autoconfiança que parecia desafiadora demais para o lugar em que estávamos. Eu invejava a coragem dele, ou talvez fosse apenas imprudência disfarçada de bravura. Naquela madrugada, pouco depois das 3, ele entrou na recepção, trazendo consigo um ar de inquietação. Estava suado, mesmo com o frio que dominava o prédio. Jogou o cigarro aceso na lixeira de metal e me olhou com uma expressão séria que não combinava com seu jeito habitual. As câmeras estão certas, não estão? Perguntou de repente, como se já soubesse a resposta. Fingi não entender, mas ele insistiu, apontando para o monitor do terceiro andar, que, naquela hora, chiava com estática intermitente. Eu vi a porta. Eu vi com esses olhos. Não adianta esconder. Senti o estômago afundar. Ele não só tinha visto, como tinha decidido fazer algo a respeito. Antes que eu pudesse impedir, Duda pegou a lanterna e disse que ia até lá. Se todo mundo tem medo, eu quero ver de perto. Não é possível que a gente viva refém de uma parede pintada. Tentei convencê-lo a desistir, mas a determinação dele era maior que qualquer argumento. Acompanhei pelo monitor enquanto a figura dele avançava pelo corredor do terceiro andar. A imagem era precária, cheia de ruídos, mas dava para distinguir seu corpo caminhando até o ponto exato onde o 403 deveria estar. Ele parou diante da parede, olhou para os lados e então fez um gesto que parecia de vitória. A câmera tremeu e por um instante a porta surgiu novamente. Dessa vez não apenas um contorno vago, mas a imagem nítida de uma entrada escura, com a maçaneta reluzindo como se convidasse a ser tocada. Vai, Duda, sei aproximar, hesitar por um segundo, em seguida, girar a maçaneta. A porta se abriu devagar, revelando uma escuridão densa, tão preta que parecia sugar a luz da lanterna. Ele deu um passo para dentro, e a câmera explodiu em estática, como se tivesse sido desligada. Apertei os botões. Tentei ajustar, mas nada adiantava. Quando finalmente a imagem voltou, o corredor estava vazio. Nenhum sinal de Duda, nenhuma porta, apenas a mesma parede lisa e mais escura do que antes. Corri até o elevador, tomado por uma urgência que nunca havia sentido. O frio me atingiu quando as portas se abriram no terceiro andar e o cheiro de ferro me sufocou instantaneamente. O corredor estava deserto, mas o ar tinha um peso insuportável, como se fosse feito de água condensada. Gritei o nome de Duda, mas a única resposta foi um eco abafado que não parecia vir do espaço físico,
e sim de dentro da minha cabeça. Voltei à recepção com as pernas trêmulas, e quando contei a Álvaro o que tinha visto, ele apenas fechou os olhos, respirou fundo e murmurou: mais um turno que nunca terminou. No dia seguinte, o nome de Duda foi apagado dos registros. Sua ficha de funcionário desapareceu. O armário no vestiário foi esvaziado, como se nunca tivesse pertencido a ninguém. Quando perguntei a Raimundo, ele apenas respondeu com um encolher de ombros e uma frase que me marcou: o motel escolhe quem fica. Às vezes, para sempre. Eu sabia que havia acabado de perder um colega para o mesmo vazio que rondava minha própria vida desde a primeira noite. Mas o que doía mais era perceber que ninguém, além de mim, parecia disposto a lembrar. Na madrugada seguinte, quando sentei de novo diante das câmeras, o monitor do terceiro andar apresentou um detalhe que me fez suar frio. Por um instante, vi a sombra de um homem parado diante da parede do 403. A postura, o jeito de segurar a lanterna, tudo era inconfundível. Era Duda, mas ele não se mexia, apenas ficava lá, imóvel, como se fosse parte da arquitetura. Pisquei, esfreguei os olhos, e a imagem sumiu. No entanto, a sensação de que ele ainda estava ali, preso em algum espaço entre a realidade e o quarto, nunca mais me deixou. Entendi então que não havia como escapar do destino que já começava a se fechar ao meu redor. Duda tinha sido engolido, e talvez eu fosse o próximo. O turno dele não terminou, e talvez o meu também já estivesse condenado a nunca terminar. O quarto 403 não era apenas um espaço proibido, era um estômago faminto, e agora eu sabia com absoluta certeza que ele escolheria, uma a uma, as pessoas que ousassem se aproximar. Depois do desaparecimento de Duda, eu não consegui mais encarar o telefone da recepção da mesma maneira. Até então, os toques insistentes nas madrugadas haviam sido um incômodo, algo que me enchia de medo, mas que eu ainda podia tentar ignorar, classificando como falhas na linha, ruídos elétricos ou algum tipo de interferência. Porém, depois que vi meu colega ser engolido pela escuridão do 403, eu passei a entender que cada ligação não era apenas uma anomalia técnica, mas um braço estendido de dentro do próprio quarto, tentando alcançar quem estivesse disposto a atender. O telefone era um portal, uma linha direta, com aquilo que se escondia por trás das paredes. A primeira vez em que ouvi a voz depois do sumiço dele foi na madrugada seguinte. O relógio marcava exatamente 3h43, como se o horário fosse calculado, programado para coincidir com as falhas do sistema. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Eu sabia que não deveria atender, que qualquer tentativa de contato seria como abrir uma porta invisível. Mas minhas mãos agiram antes da razão, e quando levantei o fone, uma corrente gelada percorreu meu braço inteiro. Não era apenas estática, havia alguém respirando do outro lado, ofegante, como quem estava submerso e lutava para puxar o ar. Eu reconheci aquele som. Era a mesma respiração de Duda, o mesmo ritmo que ele fazia ao tragar o cigarro antes de jogar a fumaça para fora. Apertei o fone contra a orelha, com o coração batendo forte, e sussurrei o nome dele. A resposta veio em um sussurro arranhado, distorcido pela linha Me tira da Quei. O frio que subiu pela minha espinha foi tão intenso que precisei me apoiar no balcão para não cair. Perguntei onde ele estava, embora já soubesse. A voz se repetiu, mais fraca, como se viesse debaixo d'água. 403. Depois disso, a linha caiu com um estalo seco, e o silêncio que ficou foi tão absoluto que parecia mais alto do que qualquer ruído. Nos dias que se seguiram, as ligações se tornaram frequentes. Às vezes eram vozes desconhecidas, suplicando ajuda, implorando para sair, dizendo nomes que eu nunca ouvira. Em outras ocasiões, a voz era feminina, chorosa, repetindo frases sem sentido. Está frio, a água sobe, não consigo respirar. Mas o mais perturbador eram os momentos em que o telefone tocava, e do outro lado, eu ouvia apenas uma frase curta:
quase um sussurro mecânico. Entre você também. Não importava o que eu dissesse. Não havia diálogo possível. Era um convite, uma convocação. O detalhe que mais me aterrorizava era que na tela do telefone aparecia sempre o mesmo número de origem, 403. Não importava quantas vezes eu revisasse os registros. Aquele quarto não existia oficialmente. Não tinha fiação. Não tinha registro de ligação interna. E, no entanto, era dali que vinham as chamadas. Cheguei a mostrar isso a Álvaro uma vez, mas ele reagiu como sempre, com silêncio e raiva disfarçada. Arrancou a folha do registro de chamadas da minha mão, amassou e jogou no lixo, como se destruir o papel pudesse apagar o fato. Você precisa aprender a não dar ouvidos. Se continuar atendendo, vai acabar como os outros, disse ele. Os outros. Percebi então que Duda não fora o primeiro. Comecei a anotar por conta própria cada chamada, o horário, o que eu conseguia entender das vozes. Era um diário secreto que escondi embaixo do colchão do alojamento, como se fosse minha forma de lutar contra o apagamento que parecia ser regra naquele lugar. As anotações revelavam um padrão. Sempre às 3h43, a ligação inicial. Depois, em intervalos irregulares, novas chamadas vinham, como se o quarto testasse minha resistência, tentando me quebrar aos poucos. E quanto mais eu atendia, mais as vozes pareciam se familiarizar comigo. Começaram a me chamar pelo nome. Não mais me ajuda, mas me ajuda. Você pode, você sabe. Era como se uma conexão estivesse sendo construída entre mim e o vazio do 403. Na madrugada, em que quase perdi o controle, atendi uma dessas ligações e ouvi claramente duas vozes sobrepostas. Uma era de Duda, repetindo meu nome em desespero. A outra, grave, distorcida, como se viesse das profundezas do mar, dizia em uníssono: ele já é nosso. Agora Voca. O som foi tão insuportável que joguei o telefone no chão, quebrando a parte de cima. Mas mesmo com o fone arrancado, o aparelho continuou tocando, emitindo aquele som estridente, como um grito metálico, até que eu arranquei o fio da parede. Na manhã seguinte, o telefone estava de volta à recepção, intacto, como se nunca tivesse sido danificado. A partir daí, percebi que não havia como cortar o vínculo. O quarto encontrara em mim um interlocutor, e as vozes sabiam que eu já tinha cruzado a linha. Não importava o que eu fizesse, a ligação continuaria. E no fundo, eu comecei a compreender que não se tratava apenas de ecos de gente que desapareceu. Era o próprio quarto me chamando, usando as vozes como iscas, repetindo frases que sabia que iriam me quebrar. E entre cada chamada, no silêncio que se estendia pelos corredores, eu já ouvia sussurros vindos não do telefone, mas das paredes. Foi nesse ponto que comecei a entender que o 403 não era apenas um lugar físico. Era um organismo, amaspaco vivo, que precisava se alimentar de presenças. Ele usava a linha telefônica como um anzol, lançando iscas no meio da madrugada para fisgar aqueles que ousassem atender. E uma vez que você ouvia, não havia mais como não responder. O turno de Duda não terminou. E agora eu tinha a sensação terrível de que o meu estava apenas começando. Porque cada chamada era menos um aviso e mais um passo em direção ao momento inevitável, em que não seria eu quem atenderia, mas quem chamaria, de dentro, implorando por ajuda. O telefone havia se transformado em um inimigo íntimo, tocando sempre no mesmo horário, como se fosse o coração do 403 pulsando dentro da recepção. As vozes que eu ouvia já não me deixavam em paz nem durante o dia. Quando eu tentava dormir no alojamento, era como se a escuridão do quarto me acompanhasse, trazendo aquela sensação constante de estar submerso, lutando por ar. Mas nada me preparou para a noite em que o motel inteiro se entregou ao mesmo comando, como se fosse apenas uma extensão do quarto proibido. Era início de inverno, e a tempestade daquela noite foi uma das mais violentas que já presenciei. A chuva não caía em gotas, mas em lâminas, cortando a escuridão como navalhas líquidas.
O vento fazia os letreiros de neon rangerem, e as letras azuis e vermelhas piscavam como se estivessem à beira de explodir. O barulho era tão intenso que por momentos parecia que o mundo lá fora estava desmoronando. Mas ainda assim, o que me apavorava vinha de dentro. Pouco depois das 3 da manhã, quando eu já estava quase esperando que o telefone tocasse, houve uma queda súbita de energia. As luzes se apagaram, os monitores de segurança morreram em um segundo, e o silêncio que se instalou foi tão absoluto que o som da tempestade pareceu desaparecer, como se o próprio ar tivesse sido sugado para fora do prédio. O blackout não durou apenas segundos. Era como se o motel tivesse sido engolido por um vazio maior, uma ausência total de energia que não podia ser explicada apenas por falha elétrica. O que mais me aterrorizou foi perceber que, mesmo sem energia, as lâmpadas fluorescentes dos corredores começaram a piscar em sequência, uma após a outra, iluminando brevemente as câmeras já desligadas, como se um pulso estranho percorresse o edifício. Do onde estava, pude ouvir claramente o som das portas. Primeiro uma, depois outra, depois todas, em uníssono. O barulho metálico das fechaduras se abrindo ecoou pelos andares como uma orquestra macabra, sincronizada e inevitável. Corri até a escada de emergência e subi até o segundo andar, apenas para confirmar que o que eu ouvia era real. E era... Cada porta estava entreaberta, revelando quartos escuros, onde não havia movimento humano, mas sim um ar carregado, pesado, quase palpável. O corredor parecia respirar, e cada abertura era como uma boca que aguardava algo para engolir. Enquanto me movia, um vento frio percorreu o corredor, impossível de existir em um prédio fechado. Ele vinha de cima, do terceiro andar, como um convite para que eu seguisse adiante. Mas eu hesitei, porque o cheiro estava lá, ferro-oxidado, água estagnada. O mesmo odor que me sufocara na primeira entrada no 403. Desci correndo, tentando me convencer de que tudo não passava de alucinação. Mas quando cheguei novamente à recepção, as portas de vidro que davam para o estacionamento também estavam abertas, batendo levemente com o vento, embora nenhuma corrente de ar pudesse tê-las destrancado. Era como se o motel inteiro tivesse decidido, ao mesmo tempo, abrir suas entranhas. De repente, o telefone tocou. Eu sabia que não havia energia para que ele funcionasse, mas Lo estava, vibrando no balcão, com seu som metálico e incessante. Atendi sem pensar, e o que ouvi me deixou paralisado. Não era apenas uma voz, mas muitas, sobrepostas, falando em coro. Cada timbre parecia de alguém diferente. Alguns choravam, outros gritavam, outros suplicavam. Mas no meio da cacofonia, uma frase se repetia, clara, insistente. Todas as portas levam ao mesmo lugar. Olhei em volta e percebi que era verdade. Cada porta do prédio, cada entrada, cada saída, todas estavam abertas, convidativas, mas não mostravam mais para onde levavam. Era como se os corredores tivessem se dobrado sobre si mesmos, criando um labirinto invisível. Tentei sair pela recepção, mas quando atravessei as portas de vidro, encontrei não o estacionamento, e sim outro corredor, idêntico aos de dentro. Retrocedi em pânico, voltei para trás, e novamente estava na recepção. Mas a sensação era de que o espaço havia se multiplicado, como se eu não tivesse mais como distinguir dentro de fora. Os monitores se acenderam de repente, apesar da energia ainda estar ausente. Cada tela mostrava um corredor diferente, mas em todos havia o mesmo movimento. Portas abrindo lentamente, sombras atravessando de um lado a outro, vultos parados em silêncio diante das câmeras, encarando diretamente o visor, como se soubessem que eu os observava. A tela central, que mostrava o terceiro andar, tremia mais do que as outras, e lá estava a porta que não existia, a porta do 403, agora escancarada, revelando uma escuridão que parecia escorrer pela tela como tinta derramada. Nesse momento, todas as vozes do telefone se calaram,
exceto uma, masculina, grave, quase familiar. Era Duda, ou algo que restava dele, e a frase que pronunciou foi tão clara que ecoou em mim como uma sentença. É tarde demais. Você já entrou. As luzes do motel voltaram de repente, fortes e ofuscantes, e as portas se fecharam com estrondo, uma a uma, até restar apenas o silêncio. O telefone estava morto, os monitores mostravam apenas corredores vazios, e o prédio parecia ter voltado ao normal. Mas eu sabia que nada estava normal. Aquela noite tinha sido um ensaio, uma demonstração de poder, como se o 403 quisesse deixar claro que não estava restrito a 4 paredes. Ele podia abrir tudo, engolir tudo, transformar o motel inteiro em sua extensão. Desde então, nunca mais consegui caminhar por aqueles corredores sem imaginar cada porta como uma boca disfarçada, aguardando o momento certo para abrir de novo. E eu tinha certeza de que, quando isso acontecesse, talvez não fosse só o motel que desapareceria, mas também eu, tragado para sempre pelo espaço onde todas as portas levam ao mesmo lugar. Depois da noite do blackout, quando todas as portas se abriram ao mesmo tempo e o motel revelou seu poder de engolir o espaço inteiro, eu soube que precisava buscar respostas além daquelas paredes. Já não bastava recolher os fragmentos de manuais rasgados, livros escondidos ou testemunhos murmurados por colegas que preferiam o silêncio. A sensação de que eu estava à mercê de um segredo maior, cuidadosamente abafado por décadas, me corroía por dentro. E quando o pavor alcança um certo ponto, ele deixa de paralisar e passa a impulsionar. Foi nesse estado de exaustão e necessidade que comecei a investigar, por conta própria, tentando encontrar nas sombras da cidade algum vestígio daquilo que o motel escondia. Na manhã seguinte ao blackout, não consegui dormir. O alojamento me parecia pequeno demais, e cada estalo das paredes soava como a respiração do quarto 403, me lembrando que eu já estava marcado. Peguei o primeiro ônibus para o centro, um coletivo abarrotado de trabalhadores sonolentos e estudantes atrasados, todos alheios ao peso que eu carregava nos ombros. Meu destino era a hemeroteca municipal, um lugar esquecido, com estantes empoeiradas de jornais velhos que raramente alguém consultava. A lógica era simples. Se o 403 havia devorado tantas pessoas, como mostrava o livro que encontrei, em algum momento isso deveria ter vazado. Famílias devem ter denunciado desaparecimentos, jornais locais devem ter noticiado estranhamentos. Alguém em algum tempo deve ter tentado gritar contra o silêncio. Passei horas folheando edições antigas, começando pelo fim da década de 70, quando um manual do funcionário já trazia menções indiretas ao quarto. Os jornais traziam notas policiais, pequenos relatos de assaltos, acidentes de estrada, desaparecimentos ocasionais. O nome do motel aparecia de vez em quando, mas sempre em notas banais. Batidas de carro próximas, brigas de casal, fugas rápidas da polícia por prostituição. Nada que ligasse diretamente o prédio ao horror que eu sabia que ele escondia. Mas quanto mais eu avançava, mais um padrão estranho se formava. Em determinados períodos, sobretudo no início dos anos 80, havia uma concentração anormal de notícias sobre pessoas desaparecidas naquela região. Eram motoristas de caminhão, casais, viajantes solitários, sempre descritos como vistos pela última vez perto da estrada que levava ao motel. A coincidência era gritante, mas nunca havia menção direta ao prédio. Era como se o nome dele fosse tabu também para a imprensa. Mais tarde, nas edições do fim da década de 90, percebi algo ainda mais perturbador. Havia uma reportagem de página inteira sobre uma família que jurava que seu filho havia desaparecido após se hospedar em um motel no quilômetro 47 da rodovia estadual. A matéria citava testemunhos, fotos, o desespero dos pais. Mas dias depois, em uma edição subsequente do mesmo jornal, saiu uma nota de retratação. Após investigação, concluiu-se que o desaparecimento
não teve relação com estabelecimentos locais. A foto do jovem sumido não voltou a ser publicada. O silêncio foi imediato. Senti um calafrio ao perceber que não era apenas o motel que abafava os fatos, mas algo maior. Talvez autoridades, talvez acordos invisíveis. Peguei outras publicações, rádios transcritos, boletins comunitários. A cada vez que havia menção indireta a um desaparecimento naquela área, o desfecho era o mesmo. Ou a notícia sumia de circulação, ou era explicada com uma desculpa banal, como acidentes de carro, fugas voluntárias ou envolvimento com drogas. Mas nos detalhes, a repetição estava lá. A última vez que a pessoa foi vista, invariavelmente, foi perto da estrada do Horizonte Azul. Voltei para o motel, com as mãos trêmulas, carregando algumas anotações feitas às pressas. Quando tentei compartilhar minhas descobertas com Raimundo, ele simplesmente fechou a cara e disse que eu deveria parar. Você acha que é o primeiro a procurar? Muitos já tentaram. Quem insiste demais acaba sendo engolido. E não é só o quarto que engole, é a cidade inteira que ajuda. Essa última frase me perseguiu durante dias. Engole a cidade inteira. Significava que havia um pacto de silêncio, algo enraizado, como se todos soubessem, mas ninguém ousasse quebrar o ciclo. Numa noite especialmente vazia, tomei coragem de perguntar diretamente a Álvaro sobre os desaparecimentos. Ele ficou me olhando por longos segundos, os olhos cansados, a testa franzida como quem carrega um peso de décadas. Por fim, disse apenas: "Você não entende, garoto. Isso aqui não é um prédio. É um lugar escolhido. Já tentaram fechar, já tentaram demolir, já tentaram vender, mas ele sempre volta. Você acha que está vivo porque investiga, mas na verdade já está na lista." Ele saiu sem esperar resposta, deixando-me sozinho com o eco daquelas palavras. Voltei às câmeras, tentando me convencer de que a vigilância ainda podia me dar alguma segurança. Mas naquela madrugada, a estática das telas se intensificou até formar frases breves, como se as ondas elétricas fossem moldadas em palavras. Vi claramente escrito em linhas tremidas: "Ninguém escreve sobre nós." Era o 403 falando diretamente comigo, usando o próprio ruído como tinta. A mensagem me lembrou de todas as notas de jornal apagadas, de todas as famílias silenciadas, de todas as provas que sumiram. O quarto não precisava apenas se alimentar de corpos. Ele se alimentava também da ausência, da manipulação da memória. Percebi que a investigação não me levaria a nenhuma revelação pública. Não haveria manchete que pudesse denunciar o motel, porque qualquer palavra seria apagada antes de chegar ao mundo. A verdade não sairia no jornal. Nunca. A única verdade possível estava gravada nas paredes, nas vozes que me chamavam pelo telefone, nos corredores que respiravam ferro e silêncio. E no fundo eu começava a aceitar que meu destino não era encontrar respostas, mas me tornar mais uma nota invisível, mais um nome apagado dos arquivos. Porque quando o silêncio é cultivado por tantos anos, ele se torna mais forte que qualquer grito. E no Horizonte Azul, o silêncio era a única lei que permanecia intacta. Os dias que antecederam meu último plantão foram como a contagem regressiva de uma sentença já escrita. Eu caminhava pelos corredores do motel com a sensação de que cada lâmpada piscando, cada porta entreaberta e cada sussurro abafado não eram apenas incidentes isolados, mas sinais, lembretes de que o momento inevitável estava cada vez mais próximo. Eu havia resistido até ali, assistido colegas desaparecerem, atendido telefonemas impossíveis, visto portas surgirem e sumirem das câmeras. E mesmo depois de investigar nos arquivos da cidade e descobrir que a verdade era apagada sistematicamente, eu ainda alimentava a ilusão de que poderia ser apenas um espectador. Mas o Horizonte Azul nunca aceitava espectadores por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, todos eram puxados para dentro do mesmo círculo. Naquela noite, a atmosfera estava mais pesada do que nunca. Não havia hóspedes registrados, e ainda assim, o prédio vibrava como se tivesse cheio. Eu conseguia ouvir passos em cada andar, passos múltiplos,
como uma procissão silenciosa movendo-se em sincronia. Quando cheguei à recepção, encontrei Álvaro já me esperando, parado ao lado do balcão, com a postura rígida e os olhos fundos, como se tivesse envelhecido anos, em poucos dias. Ele não disse boa noite, não perguntou nada. Apenas me entregou um molho de chaves antigas, amarradas com um pedaço de arame enferrujado. Entre elas, havia uma que não se encaixava em nenhum quarto registrado no painel. Era de ferro pesado, com o número 403 gravado em baixo relevo. Meu coração gelou. Até então, aquele número nunca existira fisicamente. Nunca estivera escrito em nada que fosse oficial. Mas agora estava diante de mim, sólido, frio, irrefutável. Está na hora, disse Álvaro, em tom seco, sem olhar diretamente para mim. Você já viu demais. Não há como voltar atrás. Eu quis protestar, quis recusar, mas minha voz morreu na garganta. Não sei se foi medo, resignação, ou a percepção de que tudo aquilo já estava decidido desde a primeira vez em que atravessei a porta inexistente. Mas simplesmente aceitei a chave sem questionar. Ele não me acompanhou. Apenas virou-se de costas e desapareceu pelo corredor dos fundos Dexandomi, sozinho com o peso metálico queimando na palma da mão. O caminho até o terceiro andar parecia mais longo naquela noite. O elevador rangia como se reclamasse da tarefa de me levar para cima, e o espelho na parede interna refletia meu rosto distorcido, como se não fosse exatamente eu quem estivesse ali. Quando as portas se abriram, o corredor já estava à minha espera. Todas as luzes estavam acesas, mas mesmo assim, a escuridão parecia mais densa que a claridade. E então vi, no espaço onde sempre houvera apenas parede, agora vi uma porta real, sólida, com o número 403 gravado em uma placa dourada. Era como se ela sempre tivesse estado ali, mas escondida por algum véu, que finalmente fora levantado. Aproximei-me devagar, sentindo o cheiro metálico aumentar a cada passo. Não era apenas ferro. Era como se sangue fresco tivesse sido derramado ali há poucos minutos. As paredes suavam umidade, e o carpete estava tão encharcado que afundava sob meus pés. Quando cheguei diante da porta, a chave em minha mão pulsava quente, como se estivesse viva. Respirei fundo, tentando reunir coragem, mas antes que pudesse decidir, ouvi novamente as vozes. Primeiro uma, depois várias, em coro, vindas de dentro do quarto. Chamavam meu nome, repetindo em diferentes entonações, como se cada pessoa que já havia sido engolida pelo 403 me chamasse para se juntar a elas. Encaixei a chave na fechadura. O clique ecoou pelo corredor como um trovão abafado. A maçaneta girou quase sozinha, e a porta se abriu, com um rangido que soou mais como um gemido humano do que como o atrito de metal contra a madeira. A escuridão lá dentro não era comum. Ela parecia líquida, densa, e imediatamente senti a mesma pressão da primeira vez em que entrei, o ar transformando-se em água, meus pulmões lutando para respirar, como se estivesse me afogando em pé. Dei um passo hesitante para dentro, e a porta se fechou atrás de mim com estrondo. O quarto estava diferente da primeira vez. Não havia apenas a cadeira solitária no centro. Agora havia móveis, mas todos distorcidos, cobertos por uma camada viscosa que pingava lentamente no carpete encharcado. As paredes estavam marcadas por arranhões profundos, mas entre eles percebi algo novo. Símbolos gravados, circulares, como se fossem inscrições antigas, pintadas com um mesmo tom enferrujado que dominava o ar. A janela, ainda fechada por tábuas, vibrava como se houvesse uma pressão enorme tentando entrar. E no centro do quarto, diante da cadeira, vi uma sombra ereta, imóvel, aguardando. Eu queria gritar, mas não havia voz. O ar dentro do 403 parecia punir qualquer tentativa de reação. Caminhei alguns passos e a sombra começou a tomar forma. Não era uma criatura monstruosa, mas a silhueta de um homem. O coração quase parou quando percebi o detalhe inconfundível
Ele segurava uma lanterna na mão. Era Duda, ou pelo menos algo que restava dele. Seu rosto estava distorcido, como se tivesse sido visto através da água, e seus olhos estavam completamente negros, sem pupilas, sem expressão. Ele me encarou por alguns segundos intermináveis, e então abriu a boca, de onde não saiu voz, mas sim o som de várias pessoas falando ao mesmo tempo. Agora é sua vez. Senti uma força invisível me empurrar contra a cadeira. Minhas pernas cederam, e quando percebi, já estava sentado incapaz de me levantar. As sombras se fecharam ao meu redor, e a sensação de afogamento se intensificou até que meus pulmões queimaram. O quarto respirava junto comigo, inspirando e expirando, como se quisesse me engolir por completo. Eu sabia, naquele instante, que não sairia dali pela mesma porta. O 403 não permitia saídas, ele só aceitava entradas. E foi ali, com o coração disparado e o corpo submerso em escuridão, que compreendi: aquele não era apenas meu último plantão, era meu batismo. Eu não estava sendo punido por ter descoberto demais. Eu estava sendo escolhido para ser parte do próprio quarto. Mais um fragmento de voz no coro que chamaria o próximo a atravessar. E ao fechar os olhos pela última vez naquela noite, percebi que, no horizonte azul, ninguém nunca terminava um turno. Todos continuavam, para sempre, do outro lado da porta. Escrevo agora com mãos trêmulas. Não sei se de frio, medo ou da proximidade de algo que não consigo mais afastar de mim. Desde a noite em que fui forçado a atravessar a porta do 403, não tenho mais a sensação de ser apenas eu mesmo. É como se cada palavra que tento colocar no papel fosse atravessada por vozes que não me pertencem. Como se minha escrita fosse a continuação de algo maior que me usa como canal. Eu não devia estar aqui e ao mesmo tempo sinto que é justamente por isso que continuo. Porque o quarto nunca me deixou sair por completo. E eu atravessei. Eu sentei na cadeira. Eu respirei o ar líquido que queimava meus pulmões. Mas de alguma forma, por razões que não compreendo, voltei a abrir os olhos na recepção na manhã seguinte. Álvaro me olhava como quem vê um condenado e apenas disse, com a voz cansada: agora você sabe como é. E agora você é parte disso. Desde então, as noites não acabaram mais. O turno não termina quando o relógio marca 7 horas, nem quando os primeiros raios de sol atravessam as janelas empoeiradas. O turno continua dentro de mim, como se eu tivesse me tornado extensão do quarto, carregando sua respiração, sua escuridão, seu cheiro metálico impregnado em cada célula. Tento me convencer de que posso voltar à vida normal, mas quando caminho pela cidade durante o dia, ainda ouço o telefone tocar em lugares onde não há linha. Ainda vejo portas que não existem surgirem nas paredes de prédios comuns. Ainda sinto a pressão de afogamento quando estou sozinho em casa. O 403 não ficou no motel. Ele se espalhou comigo. Escrevo este relato porque sei que em breve não serei mais capaz de distinguir minha voz daquelas que falam comigo o tempo todo. A cada noite, quando o relógio marca 3h43, sinto a presença deles mais forte. Duda está entre eles, e reconheço também outras vozes que não conheci em vida, mas que carrego como memórias emprestadas. Mulheres chorando, homens implorando, crianças chamando pelos pais. Todos eles me sussurram a mesma coisa, como um coro que nunca se cala: escreva, conte, avise. E é isso que tento fazer, ainda que minhas palavras não passem de mais uma camada em uma história que sempre será abafada, silenciada, apagada dos jornais e dos registros. Sei que talvez você que lê agora acredite se tratar apenas de delírio de um funcionário solitário, alguém que sucumbiu à pressão de noites mal dormidas e do ambiente opressivo de um motel decadente. Mas se fosse apenas isso, por que haveria registros antigos escondidos? Por que haveria páginas arrancadas, investigações silenciadas, nomes sumidos sem rastros? Não, não é delírio. O 403 existe, e o que ele abriga não pode ser explicado em termos humanos. Não é um fantasma,
não é apenas um quarto assombrado, é um organismo que se alimenta de presenças, que transforma o espaço em estômago, que respira com os corredores e se move através de portas, linhas telefônicas, câmeras e memórias. O mais cruel é que ele não destrói por completo, ele mantém fragmentos. Fragmentos de vozes, fragmentos de corpos, fragmentos de consciência. É por isso que Duda ainda me chama, que a mulher encharcada ainda parece sentada na cadeira, que cada batida na parede carrega ecos de unhas que rasgaram rebocos sem nunca encontrar saída. O 403 conserva tudo e todos em seu interior, como se fosse uma coleção infinita de peças vivas, condenadas a repetir eternamente o chamado para o próximo. E agora sei que eu também já sou um desses fragmentos, embora ainda tenha a ilusão de liberdade suficiente para escrever. Então, este é meu aviso final. Se algum dia você se encontrar diante do horizonte azul, se vir o letreiro piscando na escuridão da estrada, se ouvir o convite barato de um quarto por algumas horas de descanso, não entre. E se por algum motivo atravessar aquelas portas de vidro e dar de cara com a recepção, nunca, em hipótese alguma, aceite subir ao 3º andar. E se ainda assim sua curiosidade for maior do que seu instinto, se algum funcionário silencioso lhe entregar uma chave pesada de ferro com o número 403 gravado, fuja, corra, rasgue o contrato, abandone o emprego, perca o dinheiro, mas não gire essa maçaneta, porque eu girei e o atravessei. E embora ainda respire, já não pertenço mais a este lado. Este relato não é apenas uma confissão, é um último ato de resistência antes de me perder por completo. Sei que em breve minhas palavras também se diluirão no coro, e o próximo a atender o telefone ouvirá minha voz misturada às outras, repetindo o mesmo chamado, entre você também. Talvez este texto sobreviva por um tempo, talvez seja lido, talvez sirva de aviso, mas mesmo que você acredite e obedeça, saiba que o quarto não precisa de você especificamente. Ele sempre encontra alguém. Sempre. Eu fui escolhido. Agora escrevo como um eco. E quando as portas se abrirem de novo, em alguma madrugada futura, em algum hotel esquecido, ou talvez em um lugar que você chama de lar, lembre-se disso. Todas as portas levam ao mesmo lugar. E por mais que você lute, por mais que você se esconda cedo ou tarde, todos acabam ouvindo a mesma frase. Nunca entre no quarto 403.